A colocação desses símbolos, um cartaz, uma bandeira, ou até mesmo um texto, ele busca exatamente criar uma relação de pertencimento. Claro que tem uma ideia de propagandear, né, mas também de pertencer a um certo grupo. Acho que cria uma relação de pertencimento para as pessoas. E a cidade também ganha um colorido, né? Ela ganha uma forma de as pessoas estarem participando do processo político como deve ser feito numa democracia, porque houve muita criminalização da política, né? Houve muita gente que passou a desprezar a participação política nos últimos tempos. Então, quando as pessoas se manifestam, de alguma maneira, elas estão dizendo assim, não, isso aqui é importante para a minha vida, certo? Isso aqui é importante porque eu estou pensando no futuro do país e o resultado dessa eleição, a minha manifestação, a minha expressão, vai influenciar no resultado. Então, as pessoas se sentem parte de um processo político. E tem um lado aí, que é um lado bastante importante, que é o processo eleitoral ter sido um processo de retomada do espaço público da cidade. A tensão eleitoral ela é tal que as pessoas não querem ficar sozinhas, né? Elas querem estar junto com aqueles que compartilham com elas as mesmas ideias. O único candidato que ganha aqui é meu bolso. A pessoa que está andando na rua, ou a pessoa que está, de alguma maneira, vendo, né, essas manifestações, ela se sente muito pertencendo àquele grupo. Fala assim, bom, eu não estou sozinha. Eu acho que essa ideia de colocar as luzes na minha varanda tem a intenção de inspirar outras pessoas, né? Mas a gente sabe que está todo mundo com medo, que houve algumas situações, um apartamento foi atingido por balas. Óbvio que eu não vou virar nenhum voto, né? Não é porque tem uma lâmpada vermelha na minha varanda, mas eu acho que na medida que eu me posiciono dessa forma, da mesma forma que eu me inspirei por outras pessoas, eu posso inspirar outras pessoas também. E eu acho importante nesse momento a gente se posicionar e evitar essa narrativa de que a gente precisa ter medo. Aqui em São Paulo nós temos a lei da cidade limpa, que proíbe, né, que você ocupe os espaços, as fachadas, os muros, etc., com propagandas, etc. Mas isso não impede, né, que as pessoas vão lá e pichem um muro ou que ponham um lambe-lambe. Outra coisa que também tem acontecido muito nas cidades são as projeções. Mas isso é muito difícil de ser combatido, porque na verdade isso é uma projeção que vem de um apartamento, né, numa fachada cega, e que então não é nem o proprietário da fachada que está autorizando aquilo, e ela é provisória, quer dizer, ela pode ser desligada a qualquer momento, é muito difícil identificar de onde está vindo essa projeção. Outra coisa que é interessante ver é como tem um discurso, que é esse mais da oposição, que ele trabalha com a diversidade, então é diversidade de manifestações visuais, de símbolos, né, e que também expressam uma gama muito diferente de posicionamentos políticos, né, que se contrapõe assim, a um pouco a essa visão predominante que o governo manifesta, e do outro lado manifestações muito chapadas, muito chavões. Ao tomar as cores do país para um grupo político, está quase como dizendo que quem não é daquele grupo político é contra a nação, é contra o país. E isso que cria um clima de ódio. Tivemos vários problemas aí, do pessoal confundindo a intenção da decoração com apoio político, mas tivemos que fazer uma faixa para ficar bem claro aí que não tem nenhum movimento político, é tudo decoração de copo, decoração do Brasil, para a gente buscar esse hexa. Ao invés da gente ter um debate de ideias, de propostas, o que está acontecendo muito é como se fosse time de futebol. Ah, eu sou desse time, eu sou contra aquele outro. Quando a pessoa não está se importando muito com a proposta e ela está simplesmente adotando um campo, com isso se perde o caráter das eleições. Veja que as eleições perderem o seu caráter, isso favorece um regime autoritário. Esse que é o problema estrutural
desse momento que nós estamos vivendo.